Olá, tudo bom? Hoje vamos falar porque eu não invisto em crédito privado na renda fixa. Vem comigo! Bem-vindos, pessoal, eu sou Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai falar por que eu não invisto no crédito privado na renda fixa. Bom, primeiro vamos definir o que é o crédito privado. O crédito privado é o empréstimo de dinheiro que você faz quando você investe na renda fixa. É isso mesmo, você está emprestando dinheiro, seja para um banco através dos CDBs, seja para empresas através de debentures, seja fundo de renda fixa que vão emprestar o seu dinheiro para outras empresas. Ok, e por que eu acho que não vale a pena mais, dado que os juros estão tão baixos da renda fixa, investir em crédito privado atrás de mais rentabilidade? Existe um conceito muito importante aqui que precisa ficar claro, que vai ser a base de toda a nossa decisão. É a relação retorno e risco de um investimento. Em teoria, todo investimento de alto risco deveria dar um alto retorno também. Todo ativo de baixo risco vai dar um baixo retorno. Então, um investidor inteligente sempre vai escolher o menor risco por um dado retorno, ou seja, se você tem duas carteiras, as duas renderam 10% no ano, mas uma das carteiras teve um risco de oscilação de preços de 5 e a outra teve uma oscilação de preços de 3, você sempre vai preferir a com 10% de retorno e a menor oscilação. Por outro lado, se você tiver duas carteiras com o mesmo risco de 3, por exemplo, de oscilação, mas uma tem um retorno de 10 e a outra tem um retorno de 11, você vai preferir a carteira que tem um retorno de 11, dado o mesmo risco de 3. Mas a grande parte da confusão se dá justamente nessa classificação do risco, porque muita gente acha que risco é só oscilação de preço, mas na verdade existem três tipos principais de riscos. Existem a volatilidade, que é a oscilação de preços. Esse é bem claro, até a sua avó vai entender que a oscilação de preço é um risco na carteira, é o risco de você comprar por 10 hoje e ter que vender por 9 amanhã. Agora, existe também o risco de liquidez. O que é isso? O risco de liquidez é a sua incapacidade de comprar ou vender determinado produto. Então, por exemplo, o imóvel, ele tem um risco de liquidez muito grande, porque você não consegue comprar e vender ele de uma hora para outra. Você precisa de tempo, você precisa todo um processo para ser feito. E por último, mas não menos importante, existe o risco de crédito. Esse sim é um risco que as pessoas nunca levam em conta em operações de renda fixa. Por quê? O risco de crédito é o risco de você simplesmente não ser pago pelo empréstimo que você fez. Então, imagina aquela situação do crédito privado. Você escolheu um banco pequeno, foi lá e emprestou R$1.000 para ele com a ideia de que daqui 2 anos, por exemplo, ele fosse te pagar 120% do CDI. Então você vai estar ganhando 120% do que você ganharia em outro produto muito seguro, tá? Mas em troca disso você está correndo risco de liquidez. Por quê? Porque você passa 2 anos sem poder mexer no dinheiro, e o risco de crédito, que é o risco dele não te pagar daqui 2 anos. O único risco que as pessoas levam em consideração quando investem em renda fixa é a volatilidade. É justamente esse risco não existe nesse tipo de produto. Por quê? Você combinou que vai comprar nesse valor e vai receber os 120 mil. Então é meio que uma linha reta em progressão. Mas existe a possibilidade de, no dia do pagamento, essa linha cair a zero e você perder. Para ficar mais claro, eu vou montar aqui com vocês essa tabela que mostra cada tipo de risco. Então a gente tem o risco de volatilidade, o risco de liquidez e o risco de crédito para cada tipo de produto que a gente tem na renda fixa. Eu organizei em ordem que eu considero de risco cada produto. Então aqui no topo a gente tem produtos do tipo Tesouro Selic. É o produto mais seguro que você tem na renda fixa. Ele não tem risco de volatilidade porque ele nunca vai ser negativo. Ele não tem risco de liquidez porque você pode comprar e vender a qualquer momento, em horário comercial, é claro. E ele não tem risco de crédito porque o governo ele pode simplesmente imprimir dinheiro para você. Então o seu risco aqui, se você fosse dar uma nota 0 para tem e 1 para não tem, seria de
zero no risco da Selic. Agora, produtos do tipo Tesouro IPCA e Tesouro Pré, você sim tem risco de volatilidade, porque o preço tem marcação a mercado devido à precificação do tesouro. Posso até deixar um vídeo aqui de como é feita a precificação de tesouro. Então você tem risco de precificação, de volatilidade, mas você não tem risco de liquidez, porque o tesouro garante a compra e a recompra, e você não tem risco de crédito, porque é o tesouro. Agora, quando a gente avalia crédito privado, você não tem risco de volatilidade, porque os preços eles ficam congelados e seguem a marcação teórica deles. Mas você sim tem risco de liquidez, porque você não pode comprar e vender a qualquer momento, e você tem o risco de crédito. Então, comparado com os outros dois produtos que tinham 0 ou 1 risco só, esse tem 2 tipos de riscos. Logo, ele é bem mais arriscado do que os anteriores. E eu quero reforçar aqui, risco de crédito é um risco invisível que você só percebe no dia que o banco ou a empresa não pagar e não honrar com as suas dívidas. Por isso, eu não gosto de correr esse tipo de risco, porque não é difícil de você avaliar se esse risco é grande, é alto, é baixo, é pequeno. Não tem como você saber a priori qual é o nível de risco. Dá para você estimar um pouco, mas fala sério, aqui entre nós. Você vai ler todos os relatórios da empresa que você está acompanhando? E se você for fazer isso, é melhor você investir diretamente na empresa através de ações. E porque antes isso funcionava muito bem, você investir em crédito privado era o que todo mundo fazia e funcionava muito bem? Porque o quanto você ganha de retorno pelo risco que você está aumentando, antes valia a pena e hoje não vale. Então vamos imaginar a carteira que eu sempre recomendo, a rentabilidade que eu sempre recomendo que tenha a carteira se você quer ter independência financeira. Esse valor é de 12% ao ano de rentabilidade bruta. Antes, quando a gente tinha uma Selic de 14,5% até 10,5%, era sim possível com mais 150% de CDI, então vamos imaginar 10% mais 150% de CDI viravam 15%, que é maior do que os 12,5%. Logo, investir na renda fixa compensava, pois eu atingia a minha rentabilidade requerida. Em outras palavras, o risco que eu corria a mais dentro da renda fixa compensava tendo o retorno que eu precisava dentro da renda fixa, e eu não precisava buscar essa rentabilidade a mais na renda variável. Mas hoje em dia o cenário mudou. A gente tem uma taxa Selic de 3%. Se você tem 3% de taxa Selic, pode até ser menos em outros períodos. Se você tem 3% de taxa Selic e adiciona 150% que seja da Selic, a sua rentabilidade bruta vai para 4,5%. E 4,5% está bem longe dos 12% necessário. Ou seja, eu adicionei risco na minha carteira e não consegui a rentabilidade desejada. Por isso que eu digo que não vale a pena. Porque eu sei que se eu adicionar risco na minha carteira, eu quero buscar a rentabilidade dos 12%. E hoje você não consegue encontrar isso na renda fixa. E onde você tem que encontrar isso? Na renda variável. A solução hoje é aumentar a quantidade de patrimônio investido na renda variável, e com isso, fazendo gestão e aportes frequentes, você consegue fazer a sua carteira buscar esses 12% bruto. Hoje, só se expor na renda fixa através de um pouquinho mais de rentabilidade vai te dar risco na carteira e não vai te dar o retorno necessário. Então é importante deixar a parte de renda fixa muito segura na carteira para que você possa correr risco na renda variável com mais segurança, porque você sabe que o único risco da sua carteira está na renda variável. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro porque eu não invisto mais em crédito privado na renda fixa. Se você acha que esse conteúdo vai ser útil para alguém, encaminha e compartilha. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever para fortalecer o canal e até mais!